Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Bom, hoje eu vim trazer pra vocês 5 dicas que eu gostaria de ter recebido antes de ter entrado na faculdade. Não que isso tenha me prejudicado grandemente, mas que iria facilitar de certa forma as minhas expectativas, o que eu esperava da faculdade. Eu vou trazer pra vocês baseado na minha experiência, baseado na experiência de outras pessoas, de amigos meus que entraram na faculdade também, que eu observei isso. Então, vamos lá. Gente, ignora esse barulho, porque hoje eu estou no escritório e fica no centro da cidade. Eu estou do lado da rua. É um barulho absurdo, mas que se eu não, se eu não gravar, não adianta. Não vai parar o barulho. Mas ok. A primeira dica é que você não vai estudar só conteúdos que você gosta na faculdade. Sei que a gente chega com uma grande expectativa, achando que a gente vai amar todas as matérias da nossa grade, e raramente acontece de você amar todas as matérias da sua grade. Sempre tem uma matéria ali que você não vai se dar muito bem de frente. Eu, por exemplo, eu tô agora no segundo período da faculdade, então eu tenho uma breve experiência de como que foi. Inclusive eu fiz um vídeo, tá aqui nos cards, como que foi o meu primeiro período, como que foi ser caloura na faculdade. E, enfim, voltando aqui, eu tive a matéria de Direito e Economia, e não é que a matéria era chata, a matéria era muito extensa, era muito complexa diante das outras que eu tinha. Então, assim, eu fiquei assustada, essa foi a verdade, eu fiquei assustada com a quantidade de coisa que a gente tinha dentro de Direito e Economia. E eu não vou falar pra vocês que foi a minha matéria preferida, não, mas foi a matéria, assim, que eu dei uma penada, entendeu? Foi a matéria que você olha e pensa, cara, eu vou ter que me dedicar muito. E com isso, a gente já entra na segunda dica, que é você ter uma rotina de estudos. Porque você tem lá o conteúdo dentro da sala de aula. Seja de forma oral, seja de slides, PDF, enfim. Você tem lá o conteúdo. Mas chega em casa e tenha uma rotina, tem um cronograma para você estudar, e que na hora da prova você não fique preso a somente aquilo que o professor passou. Porque não é igual no ensino médio, né? Que você tem lá uma apostila com tudo que você vai estudar durante o ano, e realmente é sempre só aquilo. Na faculdade, não. Você tem inúmeras possibilidades de aprofundamento, livros, artigos, vídeos, filmes, enfim, um monte de coisas que você pode fazer para se aprofundar. E, assim, a melhor coisa que você pode fazer é ter essa rotina e se aprofundar nas matérias que você já tem, entendeu? Porque o conteúdo, pelo menos em direito, o conteúdo é muito extenso. E eu acho um semestre pouco pro tanto de coisa que é. Então, as coisas que eu estudava no primeiro semestre, eu aprofundei todas elas, porque sempre tem mais uma coisinha pra você saber. Nunca é só aquilo. Nunca o professor vai te dar uma aula e vai até essa barreira. Sempre tem além, entendeu? Porque as coisas vão mudando, as coisas vão modificando. Enfim, então é muito importante que você tenha esse cronograma, principalmente para você saber como que você tá saindo nas matérias, e para você poder estudar para as provas, para poder fazer trabalhos, gente, vai facilitar muito a vida de vocês. Tem o cronograma no Notion, Word também. Eu tenho uns arquivos de cronograma de estudo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, e tá lá no meu Instagram também, na bio, links de cronogramas que eu uso, que eu mesma fiz. Então, se vocês quiserem ter acesso, é o que eu usava na faculdade, é o que eu uso na faculdade. Então, se vocês quiserem ter acesso, tá aqui no link, tá? Não esqueça de clicar. A terceira dica, e a que eu já sabia, eu acredito que todo mundo saiba, é que as regras da faculdade são diferentes do ensino médio, da escola, né? E a gente sabe disso. Só que você tem que tomar um certo cuidado com essas regras diferentes, porque você tem total liberdade dentro da faculdade. E se você não impor limite pra você mesma, você vai acabar despencando na faculdade. Então, assim, ainda mais se você for calouro. Quando você é calouro, é aquela empolgação toda, e que vai nas festas, e que não sei o quê, e você acaba perdendo o foco das aulas.
Quando eu cheguei como caloura, alguns veteranos falaram que as 2 primeiras semanas de aula realmente não eram aula. Era mais desadaptação dos calouros e realmente não era mentira. Foi bem isso, mas depois disso ainda continuou dando algumas festas. Só que se você continua indo e você não tem uma rotina, você não impõe um limite pra você ficar dentro da sala de aula e assistir a aula e chegar em casa e estudar, você vai dançar depois, entendeu? Então, assim, você pode aproveitar, assim, o máximo dessa liberdade que você tem, vai em festas, faz tudo que você possa fazer, mas impõe limites, entendeu? Não fica matando aula pra poder ir pra festinha. Acontecia na minha faculdade, tem quinta-feira é o dia do pé, que todo mundo chama, que é um barzinho que tem atrás da faculdade e que todo mundo se junta lá na quinta-feira. E quinta-feira era uma aula que eu acho muito importante e que eu não queria perder, só que era toda quinta-feira. E se você não impõe um limite, acaba que você tá lá toda quinta-feira. Aí então, você também vai na quarta, vai na sexta, sexta não tem aula. Vai na terça, vai na segunda, enfim. Você tem essa liberdade, mas você, como um adulto, você precisa saber usar dessa liberdade. E é na faculdade que você aprende a se limitar, a saber que você pode fazer isso, isso e isso, mas a partir daqui você precisa focar nos seus estudos. E não é igual no ensino médio, que você estuda as matérias um dia antes, não é assim. Se você estudar a matéria um dia antes, pelo menos comigo, eu tentei fazer isso, eu confesso, e não deu certo. Eu vim com a nota bem baixa, não vim abaixo da média. Mas eu vim com eu vim com uma nota baixa e eu não gostei. Então, tem as regras, mas saiba limitar elas. A quarta dica é que você não vai ficar sozinho. Eu fiquei com receio quando eu entrei na faculdade de ficar sozinha, de pensar, meu Deus, o que eu vou arrumar? Não conheço ninguém. Só que tá todo mundo ali na mesma situação que você. Salvo alguns que já se conhecem, que veio do ensino médio juntos. Mas assim, é pouca gente. Então você nunca vai estar sozinho, entendeu? Então assim, aproveita esse momento, faz amizade, entendeu? No ensino médio tinha muito daquelas rixinhas. Eu via muito isso quando chegava aluna nova e alguém ficava de rixinha com ela. Na faculdade não é assim não, gente, entendeu? Tem algumas brigas sim, mas você consegue fazer muitas amizades. Eu, por exemplo, eu conheci muita gente na minha faculdade, principalmente gente de outros cursos. Eu acho que eu conheci mais gente de outros cursos do que do meu próprio curso, da minha própria sala. Então, assim, você vai conversando e puxa assunto, aí troca telefone, não sei o quê. E é um momento muito bacana. Eu sempre chego mais cedo na faculdade, eu nunca chego na hora da aula e vou embora assim que acaba. Eu sempre chego mais cedo e fico andando pela faculdade, vou conhecendo o pessoal. E isso é muito bom, você fazer o famoso network, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas você não vai ficar sozinho, então se a sua preocupação for essa, se você for uma pessoa tímida, vai vir alguém pra falar com você, você pode ficar despreocupado. E se você for pra minha faculdade, eu vou falar com você, porque eu saio falando com todo mundo, assim, descaradamente, puxando o assunto, e é assim que eu faço as amizades. E a quinta e a última dica é que a faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Eu via muita gente falando, antes de eu entrar pra faculdade, falavam pra mim que a faculdade é um bicho das cabeças, que é uma coisa tenebrosa, que não sei o que. Não sei se é porque eu tô no segundo período, mas a faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Você não vai chegar na faculdade e ela vai te engolir e sugar a sua alma. Ela suga só um pouquinho, ela não suga 100% da sua alma. Mas eu cheguei na faculdade muito nervosa, no meu primeiro dia de aula, que o meu professor, a primeira pergunta que ele fez foi o que é o direito. Eu pensei, ferrou. Eu não sei o que é, ficar apavorada, que não sei o que. E na verdade eu sabia, só que assim, como ele explicou, o direito tem várias definições, que não sei o que, enfim. Não vai apavorado, porque você tá lá justamente pra aprender. Então você não vai chegar lá sabendo tudo. Não é igual no ensino médio, que você vai pro terceiro ano com uma base do segundo. Não, você vai entrar na faculdade cru, sem saber nada, porque você tá lá justamente pra poder aprender. E aí é aí que eu falo, pra você se aprofundar, porque você não sabe nada daquilo. Então, foi uma coisa que eu percebi, quanto mais eu estudava, mais eu sabia que nada eu sabia. Então, assim, é uma coisa que assusta. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, se você
tiver uma rotina, tiver uma constância, tiver uma certa organização, você consegue levar a faculdade super na boa, super tranquilo. Eu trabalho e faço faculdade à noite, então é um pouco cansativo, é mais cansativo que o normal. Só que eu consigo chegar na faculdade um pouco mais cedo pra poder me organizar, dar uma estudada. Final de semana também, de manhã, enfim, dá pra você conciliar e você levar numa boa. É óbvio que semana de prova é uma semana muito estressante, pelo menos pra mim. É uma semana que eu chorei muito. Eu tive duas provas, duas semanas de prova, que é a primeira AVD e a segunda AVD, que é a atividade avaliativa diversificada, que é a prova. E nessas duas eu chorei. Mas eu não chorei porque eu não sabia, eu chorei porque eu tava apavorada, porque eu não sabia como ia ser a prova. Então, assim, quando você tem a primeira prova de uma faculdade que você nunca estudou nada, é um pouco assustador, confesso. Mas não é um bicho de cabeça, você consegue levar numa boa, é só você ter foco, persistência e não desistir. E assim, não fica com aquele baixo astral de achando que você não consegue, de que é muito difícil. Não é que é difícil, é porque você nunca teve contato com aquilo. E aí, quando você tem contato pela primeira vez com uma coisa que você não conhece, você acaba achando que é difícil. Mas aí, conforme for passando os períodos, você vai ver, falar, caramba, a matéria mais fácil que eu tinha era aquela que eu achava difícil. Enfim, você acha que é difícil, mas é só o impacto que você tem. É assim como você chega no terceiro ano, por exemplo, do ensino fundamental, e você começa a aprender divisão, você começa a aprender multiplicação. Você olha aquilo e pensa, meu Deus, o que é isso? Entendeu? Mas aí quando você aprende, você faz até de cabeça depois, entendeu? Então é tudo uma questão de tempo e de constância, entendeu? Você não pode querer desistir só porque uma coisinha não deu certo. Bom, guys, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Então não se esqueçam de olhar a bio, tá? Que eu vou deixar os links aqui dos arquivos de estudo e alguns aplicativos que eu uso também para estudos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando como que é o aplicativo também, que ajuda muito, ajuda pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem precisa, com os novos calouros que vão vindo por aí. E é isso, gente. Um beijão e tchau, tchau!